Olá pessoal, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde para quem estiver ouvindo. Eu comecei a usar o canal do YouTube com o objetivo de esclarecer as pessoas. Eu não tenho o objetivo de monetizar, mas sim esclarecer a população em geral que estiver assistindo os vídeos, ter informações e acesso que às vezes elas têm preocupação. Então eu vou deixar meu canal sempre aberto a você. Seja qual for a pergunta, pode fazer. Eu tenho 36 anos de profissão, eu sou formado pela Universidade de Uberaba, eu tenho algumas especialidades, eu morei na Suécia, eu fiz estágio no Karolinska Institute, trabalho muito com estética dentária. Mas eu vou falar hoje sobre algo que é uma doença que me perguntaram. Eu vou tentar estabelecer para você o que vem a ser a doença do beijo ou a mononucleose infecciosa. Muito parecida com as amigdalites. A mononucleose infecciosa ou doença do beijo, ela leva essa alcunha doença do beijo exatamente porque ela é causada nesse pleonasmo pela transmissão da saliva no beijo ou por utensílios do paciente ou da pessoa próxima em que você venha se contaminar com o EBV. O que vem a ser o EBV? O EBV nada mais é que o Epstein-Barr vírus, que pertence à família também transmissível dos vírus pertinentes a herpes, tanto a herpes simples como a herpes HSP, herpes simples HSV, herpes simples vírus 1, herpes simples vírus 2 e também a herpes zoster, que uma vez que você adquire o vírus, não tem tratamento, a não ser paliativos. Quem já teve herpes sabe muito bem como é difícil, né? Como é difícil tratar o tempo, aquela coriza, aquela coceira, aquele ardor que você sente ao ter ou ser acometido pelo vírus da herpes 1 ou o herpes 2. Com relação a herpes 1, essas denominações são divisões que a própria patologia tenta estabelecer, a estomatologia ou a medicina, enfim, devido à localização. Normalmente a herpes do tipo 1, HSV1, herpes simple virus, ela acomete essa região bucal, certo? Lábio inferior, lábio superior, nunca no filtron, que é a denominação anatômica, mas sempre nas laterais, nas comissuras do lábio, pode dar aqui no pescoço também, certo? Mas muito cuidado com a herpes zoster também, que ela provoca dores nevrálgicas terríveis, além de também provocar uma paralisia facial. Herpes simples vírus 2. Essa denominação é dada porque ela dá da cintura para baixo. Ela acomete região da coxa, parte interna da coxa, região genital do homem e da mulher. Uma vez que você é contaminado com o vírus, não tem vacina contra o vírus da herpes 1, herpes 2 ou herpes zoster. Uma vez você adquirido, você terá que conviver com isso. E nos episódios como muito sol, diminuição da resistência, e outros fatores que no final do vídeo eu vou falar para vocês, como você aumentar a sua resistência para evitar essa reincidência do vírus, porque eles ficam, vamos colocar assim de uma forma simples, eles ficam quietinho ali nas regiões dos gânglios, dos troncos nervosos. Bom, então vamos lá. Mas eu estava falando da mononucleose infecciosa ou doença do beijo, que é denominada
é mononucleose infecciosa e ela recebe o nome de HBV devido à denominação do vírus, que é o Epstein-Barr virus. Quais são os sintomas? Como tratar? O que o paciente sente? Bom, uma vez você contaminado, você pode, a partir de alguns dias, apresentar, né, as manifestações clínicas e patológicas da doença do beijo. Ou ela pode ficar incubada durante um bom período de tempo, principalmente nas crianças que são acometidas, elas adquirem uma resistência, adquirem anticorpos e conseguem, por se tratar de um vírus, não manifestar. Mas o que está ocorrendo é que essa patologia, a doença do beijo ou a mononucleose infecciosa, está ocorrendo muito nos níveis de idade entre 24 a 30 anos. Sabe como é que é? Todo mundo gosta de festas, hoje está muito legal, hoje ficar, né? Festas de peões, festanças, e todo mundo sem querer toma uma bebidinha e esquece que beijou alguns ou algumas. Ninguém tem proibição de fazer isso. Uma vez inoculado com o vírus e ele começa a manifestar as sintomatologias, você irá sentir, primeiro, um cansaço exagerado. Um cansaço... eu vejo clientes aqui no consultório que chegam, que são confundidos com amidalite, justamente porque ele parece, desculpe-me, com amidalite. Nas amígdalas ou na região da orofaringe aparece uma região com pus. E o diferencial para você saber é um exame laboratorial, ou se você der, como a grande maioria faz, farmacêuticos, achando que é uma amidalite, passa amoxicilina. E a amoxicilina, uma vez que o paciente tenha a mononucleose infecciosa, ou HBV, ele começa a aparecer na pele, no corpo, rachos cutâneos, aqueles vermelhões que dá, parece que a pessoa ficou totalmente alérgica. Tenha certeza que isso é um sinal forte de que você não está com amidalite. Eu digo-lhe que é bastante confundido com as amidalites. Bom, os cuidados. Primeiro, ficar em repouso. Por quê? A mononucleose infecciosa, ela pode acontecer uma esplenomegalia, que é o aumento de uma víscera, principalmente o baço. E se o baço se romper, por isso o descanso, o repouso, quase que absoluto. Uma que a pessoa vai sentir muita febre, vai sentir muito cansaço, uma astenia muito grande, e terá febre, dores de cabeça, cansaço, fraqueza, e ela terá um aumento do baço, uma esplenomegalia. Por que o descanso? Porque se houver uma ruptura do baço, a pessoa terá uma hemorragia grande, certo? Então, a necessidade, a condição do repouso não é somente devido ao cansaço que o paciente irá sentir, mas também para evitar que o baço, por estar grande, como eu disse anteriormente, espleno de víscera, megalia, aumento da víscera, o baço aumenta. Se houver uma ruptura do baço, a pessoa pode ter que ser hospitalizado imediatamente. Então é descansar, esperar o seu organismo passar por uma fase de reconhecimento desse vírus, lançar anticorpos, e ela vai passar num período entre 12 a 15 dias. Como eu disse anteriormente, a doença do beijo, ela leva essa alcunha, mas o nome dela é mononucleose infecciosa. Ela requer do paciente apenas uma coisa: descanso, ficar em casa, repousar, se alimentar bem, ficar calmo e esperar. Algumas pessoas que chegam no meu consultório com quadro de amidalite, eu procuro investigar muito bem, porque eu procuro fazer uma
uma análise pregressa de tudo que aconteceu antes, para saber do paciente o que aconteceu nesse período. Porque a análise diferencial tem que ser feita. Muitos casos de pacientes acometidos pelo HBV, ou a mononucleose infecciosa, ou a doença do beijo, como eu disse anteriormente, eles são parecidos, muito parecidos com a amigdalite. Porém, ele é causado pelo HBV, o HBV, que é o Epstein-Barr virus. Não é uma amigdalite causada por bactérias, é um vírus. Ah, doutor, tem tratamento? Tem tratamento sintomático apenas, né? Não há tratamento porque se trata de um vírus, não tem vacina para o HBV. É como para herpes, a herpes simples, que dá na região labial, herpes S2, que dá na região genital, coxa também, até nas nádegas chega ao paciente apresentar. O tratamento, no caso do HBV, você deve ficar em repouso, para que o organismo tenha condições de se restabelecer dessa patologia causada por um vírus, como eu disse anteriormente, que é o vírus HBV. Uma pergunta que me fizeram é como eu aumentar a minha resistência, desde que eu sou acometido por uma amigdalite, que pode ser confundido como HBV, que é a doença do beijo, como eu devo aumentar a minha resistência? Bom, em primeiro lugar, eu não posso prescrever medicações aqui, mas eu posso aproveitar o gancho, né, de cursos que eu fiz, de cursos que eu faço. Primeiro, se alimentar bem. Comer bem não significa ingerir muito alimento. É saber se nutrir com substâncias boas que contenham vitamina C, complexo B. Uma coisa que eu passo para pacientes que apresentam-se no consultório com o vírus da herpes, ou o vírus S2, S1, o HBV, que é o Epstein-Barr virus, doença do beijo, ou outra patologia virótica ou viral, eu, além de melhorar a alimentação do paciente, eu passo para ele o Leucogen, 80 miligramas, né, de um determinado laboratório, chama-se Leucogen. Eu passo para ele tomar um comprimido de 80 miligramas por dia durante 3 meses. O Leucogen é um modulador, é um imunomodulador. Ele é retirado do timo do boi e você aumenta a resistência com a ingestão, né, desse medicamento que vai melhorar a tua resistência. Ah, doutor, eu faço uso de outra substância, me alimento bem. Ótimo! Você se alimenta bem, procure aumentar o nível de substâncias como suco de laranja, suco de acerola. Tudo que é cítrico vai aumentar a sua resistência. Mas se você quer aumentar a sua resistência de uma forma bem rápida, eu preconizo para os meus pacientes, sem a menor dúvida, o Leucogen do laboratório Axé. Não sou representante da Axé, mas é um excelente laboratório. Eu recomendo o imunomodulador Leucogen, um comprimido de 80 miligramas durante 3 meses. Isso aumenta a resistência ou aumenta a tua capacidade de você não ter surtos do vírus da herpes simples, do HS1, do HSV2 e também você que apresenta muitos casos de amigdalite. Mas o certo é você, quando apresenta isso, procurar um hematologista para fazer um exame sanguíneo, um hemograma completo, para ver qual é a causa dessa diminuição da tua resistência orgânica. Bem,
No próximo vídeo eu vou gravar uma coisa muito interessante que as pessoas se preocupam muito, que é a relação que existe entre o sexo oral e o HPV que provoca câncer. O HPV é um dos vírus que causam o maior número de mortes por câncer de útero e que hoje está comprovadamente relacionado com o câncer de orofaríngeo, de acordo com o Hospital AC Camargo. No próximo vídeo eu vou falar sobre esse assunto. Eu gostaria que você deixasse seu like, porque eu estou iniciando, eu não quero monetizar no meu vídeo, mas assim informar a população. Deixa seu like, deixa sua pergunta, eu terei um imenso prazer em responder a você. Um grande abraço, fique com Deus.